E o Flamengo perdeu a partida para o Botafogo por 3-2. Gabigol perdeu vários gols, teve várias oportunidades o Flamengo, como por exemplo no primeiro tempo Vidal, que chutou a bola e bateu na trave. Quer dizer, o Flamengo perdeu muitos gols nessa partida. E agora, meu amigo, qual é a mudança que o Flamengo precisa tomar para poder reagir e sair dessa situação? Porque as primeiras 3 partidas do Campeonato Brasileiro já se passaram e o Flamengo tem apenas 3 pontos em 3 partidas. E isso é complicado, porque assim como diz o próprio Pep Guardiola, que fala que nas primeiras 10 rodadas de um campeonato é onde se decide se o time continuará disputando o título de campeão ou não. E o Flamengo em 3 partidas já perdeu 2 e ganhou 1. E agora vai ter 2 partidas importantíssimas. As próximas partidas do Flamengo será contra o Racing, jogando fora de casa na Argentina. E logo em seguida, o Flamengo joga contra o Atlético Paranaense. Quer dizer, são 2 adversários qualificados, 2 adversários difíceis. E o Flamengo precisa reagir. Porque, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Você já imaginou se o Flamengo perde para o Racing e logo em seguida perde para o Atlético Paranaense? Olha, vai ficar muito complicado pro Sampaoli, mas eu acho que muitos jogadores precisam ser cobrados ali. Muitos. Tem muitos jogadores que não estão rendendo como se rendia, por exemplo, no ano passado. Não estão se rendendo. Vamos torcer agora com a volta do Bruno Henrique para ver se ele começa a gerar ali praticamente ali uma competição no Flamengo para quem vai assumir a titularidade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos pro vídeo de hoje, créditos a ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Nação, vai nos comentários, coloca a sua análise. É importante você, como torcedor, participar no nosso canal. Deixe seu like também é importante, pois ajuda o trabalho do nosso canal pra gente sempre trazer vídeos e notícias pra você, tá bom? Créditos ESPN, link na descrição. Vamos então reagir todas as informações do Flamengo. Cara, você tá com um jogador a mais, não justifica você ficar o tempo todo com os 3 zagueiros que ele tá. Por mais que um deles fez 2 gols. Foi até o fim. O Léo Pereira teve bem no jogo, fez 2 gols, teve bem. O Fabrício Bruno também deu passe e tal. Mas você tem os 3 caras lá atrás com um atacante, você ganha mais um jogador no meio campo, você ganha mais um jogador à frente. Outra questão, quando ele abre o jogo, que ele coloca o Marinho para dar largura ao jogo, porque o Botafogo tinha um jogador a menos, você tira o lateral direito, que é o menino Wesley, que estava indo à linha de fundo e é destro para fazer a jogada, e põe um canhoto que só corta para dentro. E que definiu mal todas as jogadas. Você perde a jogada de profundidade do lado. Por mais que você queira alargar o campo, você perde a jogada de profundidade do lado. Acho eu que o Sampaoli é um bom treinador, mas ao mesmo tempo que ele consegue rapidamente arrumar um time, e ele consegue arrumar, você vê que os times do Sampaoli têm uma forma de jogar. Você pode concordar, você pode achar que é muito exposto, você pode dizer que o goleiro estava trabalhando do lado do zagueiro no início da jogada, é um risco. Tudo isso a gente pode ponderar, mas ao mesmo tempo que ele arruma um jeito, uma estrutura de jogo, ele consegue se colocar em dificuldade quando ele faz algumas trocas, né? Então, se ele deixou fora, e por circunstância acabou escalando, um dos melhores jogadores do Flamengo até esse momento, que para mim são 2, é o Pedro e o Ayrton Lucas, né? Ontem o Ayrton Lucas ia ficar no banco. Ele ia jogar... Vamos colocar, por favor, a escalação inicial do São Paulo. Aí o Gerson teve o problema, não pôde jogar. E aí ele coloca o Ayrton Lucas, que deveria começar jogando, numa posição no meio-campo que não é a dele. Ah, mas ele vai buscar profundidade. Cara, mas ele é jogador do lado de campo. Ele não vai jogar por dentro, que ele vai ficar... Ele não sabia o que fazer. Ele vai ficar, torto, né? Ó, a posição que ele ficou na meia esquerda, né? Então, assim, aí... Tá, o Everton Ribeiro, que pra mim não pode ficar fora do time, mas tinha um problema de lesão. Mas ele conseguiu jogar meio tempo. Pô, se ele conseguiu jogar meio tempo, por que ele não entrou? Deu 4 passos pro Gabigol. Ele organizou no segundo tempo. Então, assim, são situações que ao mesmo tempo que você arruma o time, você acaba com algumas escolhas atrapalhando o rendimento do time. Acho que foi o que aconteceu. A explicação do Sampaoli não te comove ou te convence? Vem pra cá, diretor. Porque quando saiu a escalação, eu também pensei como vocês. Poxa, que erro, não é possível. E aí ele explicou depois do jogo. Aliás, vamos ouvir o próprio, né? Temos aí o próprio, em vez de eu resumir o que disse o Sampaoli sobre a escalação dele. Temos aí, diretor? Vamos ouvir o próprio Sampaoli explicando as escolhas dele ontem, durante a partida. Eu creio que o time está muito apurado por fazer gol. Desconcentra em muitos momentos do jogo.
esa desconcentración termina como en Inter hoy en perder un juego que en el resumen Flamengo no debería haber perdido, pero fútbol es contundencia y concentración. Jugamos contra un time que estuvo muy concentrado, muy generoso defensivamente, pero más allá de 4 o 5 jugadas claras de gol, o time tuvo muchas aproximaciones que deberían haber sido más chances. Tienen que trabajar porque indudablemente o juego es contundencia, Flamengo precisa disso e hay que seguir trabalhando para isso. Bom, não estava nesse trecho a que vocês assistiram a explicação dele. Vou resumir, então. Ele disse que escalou o Ayrton Lucas no meio porque perdeu o Gerson de forma inesperada e o Everton Ribeiro não tinha condições de atuar 90 minutos. Por isso, ele optou por colocar o Everton Ribeiro durante o jogo em vez de iniciar com ele. E que o Ayrton que seria banco por uma questão física, que o Ayrton não seria inicialmente titular por razões físicas. Foram as explicações que o São Paulo deu para as escolhas dele. Talvez poupar o Ayrton para o jogo contra o Racing. Eu acho que ele foi muito mal nas decisões que ele tomou. Vamos pensar desde o início da escalação. Ele perde o Gerson. Tudo bem. Ele não quer usar o Everton Ribeiro porque o Everton Ribeiro não está inteiro, segundo o depoimento do São Paulo. Então ele tinha Vitor Hugo ou Matheus França, para não precisar improvisar no meio campo. Ele poderia ter entrado com o Matheus França, que entrou bem no segundo tempo. Ele entrou com uma improvisação do Ayrton, que não foi bem no jogo. E ele terminou o jogo com 3 zagueiros, mesmo o Fabrício Bruno praticamente como um ala direito no final, fazendo passe para o gol do Léo Pereira, com o Davi Luiz muito mal fisicamente. O Gabigol também não está bem fisicamente. Ele participa do jogo, ele quer jogar, mas ele não está bem fisicamente. Pelo menos é a percepção que eu tive, pode ser que eu esteja errado. E terminou o jogo com 3 zagueiros sem nenhum lateral. Ele terminou o jogo com Cebolinha de ala e com Marinho mal pelo lado direito, definindo mal as jogadas. Então, e defensivamente, como boa parte dos times de São Paulo, o Flamengo erra muito. O time do São Paulo atacam muito bem. O Atlético foi assim, lembra, Rosete? Deixava muito espaço atrás. E ontem, de novo, o Botafogo, ele queria o contra-ataque e teve o contra-ataque. E o Flamengo estava muito mal posicionado defensivamente. E uma das razões é se a gente conseguir colocar de novo o campinho, porque a gente mostrou o campinho do Flamengo com a bola. Né? O Flamengo com a bola era daquele jeito, mas se o Flamengo sem a bola, como qualquer time, se remonta, e a forma como o Flamengo se remontava fazia com que alguns jogadores ficassem numa posição às quais eles não estão habituados. Então, aquele Flamengo inicial, o que acontecia sem a bola? O Léo Pereira abriu um pouquinho para a lateral esquerda, o Fabrício e o Davi por dentro, o Wesley voltava e virava lateral. Sim. O Vidal abria para defender o lado direito. Linha de 4. Por dentro ficavam Thiago Maia e Ayrton Lucas. O Vidal marcando o lado direito, fechando o lado direito, não é um jogador que consegue fazer esse corredor. Não tem mais essa intensidade. Com essa vitalidade. O Ayrton Lucas marcando ali por dentro, ficava muito difícil para ele. Ele estava perdido. Ele não estava se achando no jogo. Principalmente sem a bola e o que fazer a partir do momento em que o time retomava a bola, né? Então, um dos problemas defensivos foi esse rearranjo com jogadores tendo que ocupar posições às quais eles não estão tão acostumados e uma indefinição também do que fazer. O Flamengo perdia a bola e agora a gente corre para trás ou a gente pressiona? Em vários momentos o time não fez nenhuma coisa nem outra. Em vários momentos alguns fizeram uma coisa, outros fizeram outra. Acho que é natural do início de um trabalho que é uma ruptura da forma de jogar, mas que tem problemas. E só, eu acho mais importante de tudo é falar do Botafogo, que o Botafogo, ele exorcizou vários fantasmas num jogo só. Fantasmas conceituais, né, que a gente sempre fala, vai acontecer porque o Botafogo teve o jogador lateral expulso, o técnico expulso logo em seguida, num desequilíbrio que eu falei, bom, vai atingir jogadores. Que é raro a gente ver o Luiz Castro, uma das pessoas mais finas do futebol brasileiro. Rodar as expulsões. A forma como ele se dirigiu a Edna de maneira muito contundente, até agressiva, não fisicamente, mas eu falei, isso vai se refletir em campo, o time vai se perder, vai tomar uma virada. O Flamengo vai se impor tecnicamente. O Botafogo segurou, aumentou a vantagem com 1 a menos. Essa é a expulsão do Luiz Castro, ele fica indignado porque ele estava fazendo uma alteração
E ele queria segurar um pouquinho, né? Ele ia tirar o Júnior Santos e ia colocar um jogador de baixa estatura. E aí, como era escanteio, ele quis esperar para fazer a alteração. Não foi permitido que ele esperasse. E ele reclama com a pessoa errada, inclusive, que é a Edna, né, a árbitra de campo. Nesse caso, era o quarto árbitro que estava dizendo, já foi, você tem que colocar o seu jogador em campo. Reclama de forma muito assintosa. Continuou e levou o vermelho. Não proferiu, curiosamente, nenhum palavrão, mas foi muito agressivo. A Edna, na súmula dela, demonstra que ele não falou nenhum palavrão, não tem nenhuma ofensa assim, pessoal. Mas é óbvio que, diante dessa imagem, ele tinha que ser expulso. Ficou destemperado. Por mais que o argumento esteja a favor dele, ele tem todo o direito de fazer a alteração quando ele quiser. Não é a equipe de arbitragem que decide. Mas ele exagerou. Não, Ele exagerou na dose. O motivo é correto. O motivo é correto, mas o gesto... Ele acertou no conteúdo, mas errou muito na forma. E aí parecia que o Botafogo ia desmanchar. Depois de um jogo em que ele soube sofrer, embora eu não goste dessa expressão no início, quando vocês já destacaram corretamente que o Flamengo foi melhor, se reequilibrou no jogo, se reergueu e competiu muito mais do que vinha competindo até aqui na temporada. Aliás, já nessas 3 primeiras rodadas do Brasileiro, é um time mais competitivo do que a gente via até então no Carioca. É um time que marca, que divide. A gente viu o jogador do Botafogo ontem jantando o jogador do Flamengo no ombro, no jogo de corpo, várias vezes. O meio-campo com uma atuação espetacular e o Tiquinho se virando quase de maneira heróica O zagueiro no final. muito bem, cara. Adriel se conhece. Muito bem. E a quantidade de bolas longas que o Tiquinho dominou no lateral final. muito bom. Eu acho, Rizek, que a gente, pelo menos na minha opinião, eu quero deixar claro assim, que o Botafogo não ganhou o jogo porque o Sampaoli, no meu entendimento, cometeu alguns erros, seja na escalação, seja na modificação, seja durante o jogo, enfim, ou por falta de boa atuação de alguns jogadores do Flamengo. O Botafogo ganhou o jogo porque ele soube no início, dentro de uma pressão que ele teve nos 20 e poucos minutos, soube passar, né? Soube Como a gente acabou de exibir, né? O começo do jogo. Isso. Foi todo do Flamengo, o começo do jogo. Exatamente. E o Flamengo realmente foi melhor nesses primeiros 20 e poucos minutos, mas depois disso o Botafogo teve o entendimento do jogo dentro do seu planejamento, o meio-campo melhorou a sua marcação, quando tinha a bola sabia como sair para ocupar o espaço no campo do Flamengo e aí sim esse desequilíbrio defensivo do Flamengo dando espaço. Então assim, eu acho que a vitória vem por mérito do Botafogo, porque o Botafogo teve o mérito da vitória. Ele conseguiu construir o resultado, ele teve dificuldade com um jogador a menos no início do segundo tempo, ele tomou um gol, todo mundo esperava que o Flamengo fosse empatar e até virar o jogo. O Botafogo, numa escapada, fez o terceiro gol. Aliás, um pouquinho antes, já era para ter feito o gol, porque o Luiz Henrique saiu e o goleiro do Santos fez uma grande defesa num contra-ataque. Então, assim, o Botafogo venceu o jogo por mérito dele. Agora, a gente pontua, primeiro, o lado bom do Botafogo, porque a terceira rodada, a terceira vitória, jogadores se destacando, principalmente ontem, individualmente e coletivamente, né? E o Flamengo tendo esses problemas que, assim, mais uma vez, como eu disse, o resumo para mim o São Paulo é um bom treinador, mas do mesmo jeito que ele arruma rapidamente um time, que ele cria uma identidade ofensiva, com alternativas, ele em alguns momentos ele faz mudanças e desarruma aquele trabalho que ele mesmo fez. E isso não está acontecendo no Flamengo, não aconteceu ontem. Aconteceram em outros clubes também que ele já passou aqui do futebol brasileiro. É a característica dele. Quero trazer um outro ponto, pegando a linha de raciocínio do Losetti, sobre como algumas questões pareciam levar a um Botafogo sair do prumo e a derrota. Então teve a expulsão estúpida do Rafael, cujo único culpado é o Rafael. Ele tenta impedir que o Ayrton Lucas, se a gente tiver as imagens para rodar, ele tenta impedir que o Ayrton Lucas bata um lateral e leva um cartão amarelo tosco, ainda no primeiro tempo, tosco. E depois o segundo, ele faz uma falta, quando a jogada estava parada, já lhe dá uma entrada totalmente desnecessária. Ele foi expulso com razão aos 5 minutos do segundo tempo. Depois veio a expulsão do Luiz Castro. E eu queria acrescentar um fator que poderia ter sido um fator também de descontrole emocional do Botafogo. Na minha opinião, o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem. Quando ele tinha um jogador a menos e o Flamengo tentava pressionar e ele já não tinha mais o técnico à beira do campo, o Thiago Maia faz uma falta na lateral do campo que, por mais que a gente possa avaliar
que a falta não foi intencional, é uma entrada que, chamada pelo VAR, ou seja, o VAR entendeu que era um lance claro para expulsão e por isso chama a Edna a revisar o lance. E eu não consigo entender a Edna indo ao monitor do VAR e ver as imagens que vocês assistirão aqui na sequência, como ela não expulsa o jogador do Flamengo. Porque no campo, eu entendo, na velocidade, não conseguiu medir que era um lance para vermelho. Mas quando você chama a Edna na cabine e ela olha as imagens, que eu espero a gente tenha na sequência, eu não consigo entender o Thiago Maia ter ficado só com o amarelo, cara. Eu não entendo a decisão, o vermelho não ser mostrado em campo sem o VAR, porque o lance foi na frente da assistente, que é uma boa assistente. Olá. Foi na frente dela. Olá, cara. E ela não teve a percepção da violência do lance. E a Edna não estava mal colocada também. Estamos de acordo que era um lance para expulsão. Não, expulsão. Claro, quando ela vai pro VAR... Nenhuma dúvida, né? Quando ela vai pro VAR, eu falei, ela vai expulsar. Quando ela volta com o cartão amarelo, eu acho que ela brigou com a imagem, como a gente fala aqui na televisão. Ela brigou com a imagem. A imagem é clara. Viu, Lédio, ontem até, no troca de passe, que eu estava à noite, com convicção que ela deu o cartão amarelo antes de ir para o VAR. Antes do VAR, Antes de ir para o VAR, ela deu o cartão amarelo. A impressão que ficou, que foi que ela deu depois, que ela foi no VAR e optou pelo amarelo. Ela dá o cartão antes de ir para o VAR. Aí o VAR chama, como dizendo, olha, você deu o amarelo, mas revisa o lance, que eu acho que é lance para E ela manteve o amarelo. E aí ela manteve o amarelo. Ela brigou com a imagem. Porque se ela E viu eu isso... concordo com você. A bandeirinha assistente... Está na frente dela. O lance está na frente, quase sobrou para ela, porque o lance é em cima ali dela, entendeu? Ela está vendo o lance de frente, então realmente era para expulsão, tanto é que o Thiago Maia foi tão forte que o Thiago Maia saiu machucado, né? Ainda bem que não teve nada mais sério, que ele vai se recuperar bem, mas sem dúvida nenhuma que... Foi o erro da Edna no jogo. Então, assim, é mais um elemento que eu coloco nessa linha que o Losetti estava trazendo. O Botafogo perder a cabeça. De pontos que poderiam ter levado o Botafogo a sair do jogo. A gente sabe do histórico de Botafogo contra o Flamengo, do Botafogo perder a cabeça quando se sente prejudicado contra o Flamengo. Então, ele foi prejudicado, ele tinha um jogador a menos, tinha um treinador expulso e ainda assim conseguiu se manter no jogo, a ponto de fazer o 3-1. O time do Botafogo é muito experiente, é muito cascudo, cara. E é bom. O time do Botafogo, a gente tem que admitir, não. A gente tem que lembrar sempre, o Botafogo tem um bom time. Não é melhor que o Flamengo. O Flamengo é melhor que o Botafogo. O Flamengo tem mais recursos, tem mais jogadores, tem mais banco. Mas o Botafogo hoje tem um bom time e tem bons reservas. Então, o Botafogo subiu de patamar. O sarrafo no futebol carioca subiu. O Vasco melhorou, o Fluminense é bicampeão, o Botafogo tem um bom time e o Flamengo continua muito forte. Aliás, nos 3 jogos, nas 3 vitórias do Botafogo... Tá aí, nação. Então tá aí as informações do Flamengo. E agora, meu amigo, é o seguinte. Agora o Flamengo tem 2 partidas importantes, que são contra o Racing pela Libertadores da América e depois o Atlético Paranaense. E, meu amigo, se perder essas 2 partidas já fica complicado. Por isso, o São Paulo precisa ajustar rapidamente o Flamengo, corrigir os erros e vamos ver como o Flamengo vai jogar na partida contra o Racing. Gabigol tem que ir pro banco? Vamos ver. Tem que acontecer mudança no elenco do Flamengo. Do jeito que tá, não dá. Não dá pra continuar assim. Já perdemos praticamente metade da temporada que foi jogada no lixo. Quase 5 títulos, se eu não me engano. Jogado no lixo. Pode perder mais. Flamengo é Flamengo, meu amigo. Flamengo é grande. Precisa reagir rápido de uma vez por todas. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.